A gente deve colocar não o Carlos depois da política, vamos colocar de uma maneira diferente, depois do mandato. Primeiro secretário da AMM, Fernando, Associação dos Municípios do Mato Grosso, fiz parte de uma chapa o ano passado, ainda quando estava prefeito. Essa chapa se elegeu e hoje eu estou na associação, então eu vou levar, como sempre levei com muita seriedade aquilo que faço, vou levar até o final do ano que vem, que é quando se encerra o mandato. Nessa condição de secretário da AMM, eu posso e tenho certeza que posso ajudar de uma maneira até regional, né, todo o Vale do Arinos e todos os municípios que precisarem da gente, vou estar sempre a essa disposição. Então você acaba continuando a política. Houve essa dedicação durante 7 anos, e aqui eu incluo a Silvia, né, nós como casal, e não poderia ser diferente, são 40 anos de casado. Nós tivemos essa dedicação exclusiva. Obviamente que você deixa as suas atividades de lado, deixa muitas vezes família, tem um contato mais longo com a família. Eu tenho 2 filhos, nós temos 2 filhos, 2 netos, e você acaba abrindo mão disso tudo, né? Raramente você vê eles. Então o que eu fiz pós-mandato, Fernando? Tentando reativar, retomar um pouquinho dessas atividades. Eu tenho minhas coisinhas, minha propriedade rural, que muitos conhecem, sabem até onde é. Aí tenho tentado retomar essa minha atividade, tenho me permitido esses meses de janeiro para cá, também algumas coisas que eu tinha como princípio, até como o meu coração pedia isso. Em janeiro eu optei por 2 situações, 2 coisas bem pontuais. Uma, a saúde, fazer alguns exames e graças a Deus tudo bem, mas precisa, né? Foram 7 anos de abandono até da vida da gente em termos de saúde. E uma outra coisa que eu fiz, cara, eu fui lá no Paraná em janeiro, botei meu pai num carro que, com 94 anos, ele vai fazer 95 esse ano. Falei, pai, e daí, vamos dar uma volta? Vamos. Então eu quero ir lá para o sul, para os meus parentes. Aí botei o pai no carro e a gente andou visitando parentes e isso, eu precisava disso, que era uma coisa que eu não tinha feito há muitos anos. Mas politicamente não fico fora das ações sociais, porque além de tudo é uma coisa que eu gosto e que eu penso que na vida é um princípio cristão. Eu acredito muito, acredito em Deus, tenho isso como princípio de vida. Se você estiver no poder público, vai fazendo pelos outros, mais às vezes do que por si só. E mesmo fora do poder público ajuda, não custa nada. A gente participa aí de entidades religiosas, esses leilões por aí afora, e é uma coisa que além de gostar, eu me sinto bem e você proporciona alegria e ajuda para as pessoas. Então, resumidamente, esse período meio que sabático aí eu fiquei fora para tratamento de saúde e para retomar minhas coisas. Sabe por quê, Fernando? E você que nos acompanha, porque política ela é o dia a dia. Política você faz tendo vontade e essa familiarização com a sociedade, você acaba fazendo política dia a dia. Por exemplo, você faz política aqui, quando você faz uma ação social, quando você divulga, eu sei que você tem aí projetos para teatro, coisas assim, você está fazendo, de certa forma, política, que se resume em proporcionar alguma coisa de bom para as pessoas. Eu falo isso para todo mundo, você que está me ouvindo, se um dia for ocupar um cargo público, entenda que ela é muito próximo isso de um sacerdócio. Você assume aquilo ali e se dedique àquilo ali, dioturnamente. É assim que tem que funcionar, é assim a minha concepção. E que eu penso que na vida é um princípio cristão. Eu acredito muito, acredito em Deus, tenho isso como princípio de vida. Se você estiver no poder público, vai fazendo pelos outros, mais às vezes do que por si só. E mesmo fora do poder público ajuda, não custa nada. A gente participa aí de entidades. O povo nosso é um povo extremamente trabalhador, é um povo, nós temos um lugar promissor. Se você conversar com os pioneiros daqui, vamos lá conversar com o seu Júlio Cantão e outros exemplos, né, que eu estou dando aqui. Se conversar, a gente sabe, você que está me ouvindo nesse momento e está nessa condição de pioneiro, sabe que o quanto foi difícil a colonização aqui. E isso fez com que as pessoas se unissem, porque o Estado, na época, era muito ausente daqui.
Então, o que eu quero dizer com isso? As pessoas se uniam para fazer uma ponte de madeira aqui do Rio Arinos foi um exemplo disso. As pessoas se uniam em torno de uma questão de doença, iam lá no aeroporto antigo, chegavam a botar carro para clarear, para um avião chegar de noite para levar um doente. Tem essa característica, Joara, de união. E olha, veja bem, eu estou citando de um município bom, um povo bom, famílias extremamente solidificadas que merecem o respeito da gente, mas que por um embate político ao longo dos anos, houve meio que uma ruptura. A gente ouvia muito falar, Fernando, nos tempos antigos de política, só para chegar no final para concluir a pergunta que você me fez, que não se tinha adversários em Joara, se tinha inimigos. Olha bem a que ponto, isso não é bom e não foi bom. Você tem, na vida pública, você pode ter adversários, não inimigos. Eu tive meus adversários. Quando nós assumimos a gestão lá atrás, em 2018, salvo engano, 5 de junho de 2018, tinha essa preocupação. E, gente, nós temos um monte de problemas em comum. Estrutural, social, e temos famílias boas, pessoas boas, um povo aguerrido que tem essa vontade de se juntar para construir, mas está dividido por ideologia, por raiva, por ódio político. Vamos apagar esse trem, cara. Aí foi quando veio aquela ideia de trazer um conselho gestor, de buscar pessoas que eu tenho a maior consideração, que são as igrejas, todas elas. Gente, bora pular aqui para dentro? Nós temos um adversário lá em comum, que é a estrutura da cidade precisa ser melhorada, as estradas como um todo, a educação, a saúde, e nós estamos brigando entre nós. Não tem sentido. Bora todo mundo pular para dentro desse barco e remar junto. Isso, eu sou muito grato a Deus, porque essa ideia ela foi implantada e ela pegou. Ela pegou. Tanto é que os resultados se confirmaram, né? Eu sempre usei a palavra nós. Eu nunca individualizei nada, não vejo isso como certo, não vejo, isso não é bom. Nós, ninguém está isento de depender de alguém no futuro. Todo mundo é dependente. Um momento ou outro você vai precisar do teu amigo, do teu irmão, da tua família. Então, por conta disso tudo, do envolvimento de todas as pessoas, é que talvez essa popularidade tenha acontecido, porque de certa forma, o objetivo, acredito que foi alcançado. É só você olhar lá a construção lá atrás. Vamos dar uma retomadinha, se você me permite. Vamos lá num aeroporto que foi construído, vamos lá numa escola técnica que em breve será inaugurada e que foi restaurada. Vamos pegar a Avenida Arinos e Ayrton Senna, Fernando, que lá em 2018, e vai aqui se o meu amigo Haroldo Mantovani, meu grande amigo, que eu tenho o maior carinho e respeito, ele me ligava e falava, cara, eu sei que não vai consertar o asfalto aqui não, mas passa o caminhão-pipa molhando, que a poeira não está permitindo eu pintar meus carros aqui. Olha a situação que estava. E a entrada do povo foi resgatando, melhorando, aí vem aqui para o ginásio de esportes, um resgate de uma obra de anos parada, vamos lá para o centro de reabilitação da fisioterapia perto do cemitério, uma obra de anos parada. Vamos aqui para a antiga UPA, que virou nosso hospital de campanha, graças a Deus ajudou a salvar vidas na pandemia. E o povo foi sentindo que a ajuda mútua, você junto, palavra nós, as coisas foram acontecendo. Então eu penso que ficaram adeptos à ideia, se não propriamente do Carlos Cirenda, que estava à frente, que pediu que essa ideia fosse implantada, mas também ficaram favoráveis à ideia, porque ela gerou resultados. Ela gerou, eu não tenho dúvida alguma que ela gerou resultados. E eu falo para você com propriedade, porque vamos citar de novo as avenidas. Avenida Arinos, não sei se você lembra disso, de repente você que está me ouvindo lembra, que estava naquela condição precária. Nós precisamos da ajuda de produtores. Eu chamei esse povo tudo para dentro e falei, gente, se nós não nos unirmos, continuar com essa briga e porrada para todo lado aqui, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Todo mundo abraçou, ajudou de forma efetiva mesmo, sabe? Pessoas ajudaram mesmo. Com tudo que podiam, mas a mentalidade foi implantada. Se você não podia muito, faz a calçadinha na frente da sua igreja, faz a calçadinha
na sua casa, e isso foi se avolumando e o resultado veio com ajuda mútua. Eu sempre cito, são exemplos marcantes. Pega a cabeceira da ponte do Rio do Peixe indo para Paranorte, que se não fosse essa união de pessoas, esse querer alcançar esse objetivo e separar a briga lá de trás, aquele aterro não teria saído. De repente nós estaríamos hoje reformando a ponte ali no Moacir da Ponte, reformando a ponte de madeira, e estaria lá aquele elefante branco parado. Então penso eu que essa aprovação que você me perguntou, concluindo sua pergunta, eu acredito que ela foi mais uma aprovação pela mudança de mentalidade e vendo que deu resultado, e aí eu agradeço sempre a Deus por ter tido esse resultado. Foi implantado um modelo, e esse modelo trouxe principalmente melhor qualidade de vida para as pessoas. As pessoas, vendo que teve resultado, aprovaram o mandato passado. E olha, veja bem, eu estou citando de um município bom, um povo bom, famílias extremamente solidificadas que merecem o respeito da gente, mas que por um embate político ao longo dos anos, houve meio que uma ruptura. A gente ouvia muito falar, Fernando, nos tempos antigos de política, só para chegar no final para concluir a pergunta que você me fez, que não se tinha adversários em Juara, se tinha inimigos. Olha bem a que ponto, isso não é bom e não foi bom. Você tem, na vida pública, você pode ter adversários, não inimigos. Eu tive meus adversários. Quando nós assumimos a gestão lá atrás, em 2018, salvo engano, 5 de junho de 2018, tinha essa preocupação. E, gente, nós temos um monte de problemas em comum. Estrutural, social, e temos famílias boas, pessoas boas, um povo aguerrido que tem essa vontade de se juntar para construir, mas está dividido por ideologia, por raiva, por ódio político. Vamos apagar esse trem, cara. Aí foi quando veio aquela ideia de trazer um conselho gestor, de buscar pessoas que eu tenho a maior consideração, que são as igrejas, todas elas. Gente, bora pular aqui para dentro. Nós temos um adversário lá em comum, que é a estrutura da cidade precisa ser melhorada, as estradas como um todo, a educação, a saúde, e nós estamos brigando entre nós. Não tem sentido. Bora todo mundo pular para dentro desse barco e remar junto. Eu sou muito grato a Deus, porque essa ideia ela foi implantada e ela pegou. Ela pegou. Tanto é que os resultados se confirmaram, né? Eu sempre usei a palavra nós. Eu nunca individualizei nada, não vejo isso como certo. Não vejo. Isso não é bom. Nós. Ninguém está isento de depender de alguém no futuro. Todo mundo é dependente. Um momento ou outro você vai precisar do teu amigo, do teu irmão, da tua família. Como é que o Carlos deixou o caixa da prefeitura? Vai lá, eu sei que você não foge de pergunta. Não vou fugir de pergunta nenhuma, não. Primeiro porque tudo tem que ser transparente. E é assim que eu adotei na minha vida e vou continuar. Talvez seja bom nós retomarmos para chegar nesse ponto que você perguntou, retomarmos o que existia na prefeitura lá em 2018. Nós tínhamos uma condição de dívida relativamente alta, mas tínhamos também uma outra condição que eu achava muito ruim, que era crédito. Por isso que eu coloquei como empresa. A prefeitura na época era totalmente descreditada. E eu vou te citar aqui um exemplo. Quando eu vi essas ruas aí acabadas e precisava, lógico, você não faz nada sem dinheiro, eu fui até a Caixa Econômica na época, a gerente, salvo engano, era a Andréia, né? Cheguei lá, ela olhou e levantou um papelzinho e falou: meu amigo, a empresa que você trabalha, chamada prefeitura, ela tem 48 Serasa, ela está descreditada. Você que está me ouvindo sabe muito bem que a hora que você tem um nome comprometido num desses órgãos, Serasa, Cadinho, isso aí por fora, o teu crédito restringe isso quando não acaba. Então você não tem crédito. Eu falei: meu pai do céu, como que vai fazer isso? Então nós tínhamos essa condição deprimente. Toda a ajuda parlamentar, que é bom que se diga também. Você que está lá no Cruzeiro do Sul, que lá foi feita a pavimentação, e a creche que está lá, que era um bairro que não tinha absolutamente nada. Tinha erosão, uma buraqueira danada para você chegar naquela última rua lá. Não tinha absolutamente nada, hoje está todo pavimentado com uma creche. Isso foi ajuda parlamentar. Na época foi o senador Hélio Fagundes, a deputada Janaína, e a contrapartida da prefeitura, que não foi pouco,
foi alta. Os vereadores que participaram comigo da gestão, eles sabem muito bem do que eu estou falando. Se você for lá no Porto Seguro, no Portal das Flores ou no prolongamento da Alves Bezerra, ali da Piscinas do Ceará até naquele corguinho lá embaixo, também foi emenda parlamentar, deputado Juarez Costa e a prefeitura dentro, que gastou ali, acredito que uns 3 milhões, a prefeitura, o povo, as pessoas que estão nos ouvindo, nós. Mas nós tivemos o Fundo do Meio Ambiente, que eu me lembro agora aqui, no Fundo do Meio Ambiente, aproximadamente 1.400.000 e poucos mil, na saúde, 6.900.000, na educação 2.300.000, no recurso próprio, aproximadamente 1,5 milhão. Se eu me lembrar, não vou lembrar de todos os números, mas se você fizer esse montante, claro que a prefeitura deixou um valor a pagar de dezembro para janeiro e não poderia ser diferente, porque o mês início de dezembro você não para, a máquina continua. Aí você termina o mandato, automaticamente você tem conta para pagar em janeiro. Mas vale lembrar que o salário rigorosamente em dia, e você que é servidor que está me ouvindo pode comprovar o que eu estou falando, o 13º rigorosamente em dia, a nossa previdência rigorosamente em dia, hoje com certeza passa de 100 milhões em caixa, tenho certeza absoluta disso, do que estou falando, mas deixa lá, previdência, salário, 13º, precatórios, tudo regular, absolutamente pago, e ainda um montante que eu posso errar aqui no valor, que tem alguma outra coisa que você acaba esquecendo, mas num valor acima de 10 milhões de reais, considerando convênios, convênio do Continental, que o prefeito está dando continuidade, convênio do Birajara e a Walter Lauro, que está dando continuidade. Se você considerar isso tudo, mais de 10 a 15 milhões, seguramente a prefeitura... Ficou dinheiro em caixa. Ficou, sem dúvida, não tenha dúvida disso. Bem melhor do que lá atrás, né? Não tem dúvida alguma, porque realmente era uma situação bem deprimente. Eu tenho esse orgulho de ter, além de concluído as obras, de ter avançado. Se você andar nas estradições aí, nós sabemos, é fácil de levantar isso. Por exemplo, ficou um pouquinho no FETAB também, não sei como está se procedendo o FETAB agora, mas ficou um pouquinho no FETAB também. Mas volto a repetir, são valores que ficaram. A diferença, estou colocando de lá atrás quando assumi, de agora para quando deixei. A diferença é extremamente positiva. O gestor tem que entender o seguinte, o prefeito ele está na cadeira, ele não é da cadeira. Ele vai passar por um tempo ali. Ele tem que entender uma outra coisa que eu falei aqui no início. Faça pelos outros, mais do que a si próprio. Você é um administrador do dinheiro público. Você vai pegar o dinheiro do cidadão e aplicar lá na obra. Tem que entender isso. E por último, tem que entender que é o princípio da continuidade pública. Você não pode estancar por um motivo pessoal. Essa obra aqui era do fulano, eu não vou dar continuidade. Você está voltando àquela briga de novo que eu falo do passado. E a questão pessoal, você vai prejudicar a sociedade. E quem não pode ser prejudicado é o cidadão que está lá na ponta, que ele está esperando o asfalto dele, que ele está esperando a água dele, o poste de luz da iluminação pública dele. Então, o princípio da continuidade. Eu sempre aconselho a todo gestor daqui para frente, a você que está me ouvindo, de repente você que está me ouvindo pode ser um futuro prefeito, princípio da continuidade. A máquina não pode parar, porque o cidadão ele precisa ter retribuído o valor que ele pagou em impostos lá em benfeitorias. Eu tenho isso como princípio, que decisão nenhuma deve ser tomada de forma individualizada. Você erra muito mais quando eu vou fazer, eu não, a palavra é nós. Eu botei isso no meu vocabulário, na minha vida, como princípio meu de vida, nós. Mas quando você entra na vida pública, você não passa mais a ser dono da decisão. A decisão tem que ser das pessoas. Hoje eu estou lá na MM tentando ajudar de uma maneira regional, inclusive no Vale do Juruena, por vários contatos com prefeitos, onde eu puder ajudar, eu estaria ajudando. Porque isso vai acontecer o ano que vem, né? É um pouco cedo ainda, mas você passa por 4 critérios. Primeiro, a vontade de Deus, e eu acredito em Deus.
Se está aqui uma pessoa que acredita, está aqui, na frente desse microfone. Eu acredito. Sou temente a Deus e acredito em Deus. Passa pela vontade dele, que eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Segundo, passa pela vontade pessoal, obviamente, e também da família, de sentar com os filhos, de fazer uma avaliação. Terceiro, você passa por uma questão partidária. Hoje é assim o sistema democrático, você tem que ter lá o partido que viabilize uma candidatura. E quarto e mais importante, você passa pelo crivo da população. Então, obrigatoriamente, e é assim que eu penso, você tem que ouvir as pessoas. E é dessa forma que eu penso em conduzir, ouvindo as pessoas. Volto a repetir, isso só vai acontecer lá o ano que vem a eleição, mas volto a repetir, eu gosto muito de ouvir. E onde eu puder ser útil, eu serei útil, de uma maneira ou de outra. Então eu vou ouvir isso, adotando sempre a palavra nós, se lá na frente Deus quiser, se lá na frente a família, se lá na frente tiver um anseio de população pelo nome, o nome sempre vai estar pronto para ajudar de qualquer maneira, de um jeito ou de outro. A ação maior eu volto a repetir. Lá vem os caras falando de novo, falando desse assunto, eu vou falar porque eu senti isso na pele, foi a unificação de um povo que vivia em pé de guerra, vivia parando aí em promotoria, em juízo, vivia desnecessário. Uma revitalização da nossa Avenida Arinos que ela tornou mais atrativa. Carlos, por que você fala isso? Porque eu faço um comparativo aqui, gente, ó. Você que está me ouvindo aí, sai com sua esposa, Fernando Antônio e a esposa dele vão viajar. Aí chego numa cidade que ele não conhece. Vou falar das pessoas, não só das pessoas que moram aqui, mas das pessoas que vêm de fora. Abre os vidros e começa a olhar a cidade. Olha que comércio bonito, olha que rua, olha, tem um estacionamento. Ela tem que ser, ao meu ver, atrativa. Ela tem que ser atrativa para as pessoas que moram e para quem vem de fora. Então essa revitalização eu tenho como uma coisa bastante importante, porque ela tornou mais atrativa. Tornou a cidade mais atrativa. Pavimentação de bairros, e você que mora no Portal das Flores, Porto Seguro, Cruzeiro do Sul, Várzea Alegre, lá no Alvorada, na Rua Robinson Ribeiro, você da Rua Argentina, lembra o que era a Rua Argentina? A Rua Argentina era um anseio mundial já. O mundo inteiro falava asfaltamento da Rua Argentina, lembra como era a Rua Argentina? Então a pavimentação, além dela ter valorização para o imóvel do cidadão que está ali, ela traz mais conforto e mais qualidade de vida. Pô, você chegava lá no Jardim Alvorada, não só naquelas duas que eu citei agora, mas nos outros bairros aí também, você chegava, tinha período de chuva que o cara não conseguia sair de carro de dentro. Porque dava uma chuvarada de 100 milímetros de noite, fazia uma valeta e ficava isolado. Uma obra importante, gente, que essa talvez ela não apareça tanto, mas eu considero extremamente importante, ali onde seria a UPA, na Feira Velha ali, que hoje é um ponto de assistência médica, né? Naquela época, essa obra, Fernando, é bom relembrar que ela estava parada, há muitos anos. Nós fizemos um projeto, a Silvia fez, um projeto voltado para a necessidade da saúde na cidade e nós levamos até o ministro, na época era o ministro Mandetta, através do senador Wellington, e foi cedido, então foi aberto esse precedente, primeiro do Brasil. Abriu esse precedente para que fosse usada aquela estrutura para a saúde, que não necessariamente fosse usada para a UPA. Sabe o que aconteceu conosco naquela época? Você vê que Deus cara, Ele vai traçando os caminhos, é só você estar bem intencionado e acreditar. Veio a pandemia e aí nós transformamos aquilo lá num hospital de campanha que salvou vidas. Uma outra obra que eu não vou deixar, essa eu considero importantíssima, é o aeroporto. Questão empresarial, o cidadão que vem investir, e por a questão de saúde. Nós fizemos uma reunião no gabinete para a pavimentação do nosso aeroporto. Isso foi lá em 2019, por aí. E aí o governo naquela época fez uma proposta, falou, olha, vai custar 6 milhões de reais a obra. Nós damos 4 e os produtores dão 2. Saiu pactuado dali de dentro isso. Mas aquilo me intrigava. Eu ia para Cuiabá e falava, pô, não, e depois de conversa, pedição, que é a função do prefeito, ir lá, brigar, se for preciso ajoelhar, ajoelho, o importante é que seja feito pelo poder público.
que aconteceu? O governador acabou cedendo e falou, deixa os produtores lá, não coloca. E não foi colocado nenhum real. Veio o Estado e fez. Eu preguei durante 7 anos a não inauguração de placa e sim de obra. A única pedra fundamental que nós colocamos, que o Carlos Serena colocou, foi aquela durante 7 anos. A única, pela vinda do ministro, que era um ministro do Brasil, você lembra bem, que viabilizou as 100 casinhas, que está extremamente acordado por uma coisa que chega a doer na gente, que é a tal da burocracia, de Caixa Econômica. Por conta disso não iniciou, mas que vai iniciar e o Ney vai concluir elas com certeza absoluta. Eu vejo hoje como prioridade. Eu elencaria hoje, para uma gestão nova, até 3 pontos, se você me permitir. Eu elencaria saúde, extremamente precisa ser uma virada de chave, é necessário que se faça uma atuação forte na saúde, porque é o momento que você está mais debilitado, certo? A limpeza a organização da cidade, a limpeza da cidade, exatamente para ela ser mais atrativo. E uma outra coisa, segurança. Vamos separar essa parte sentimental, casal, e vamos para o lado profissional. Ela é uma pessoa que tem 30 anos de vida pública, entende de saúde como poucos, entende muito, isso é fato, eu não estou falando por ser minha esposa não. E lá atrás, quando eu assumi a prefeitura, eu estava meio que rodado de aconselhamento, tanto que eu trouxe o conselho para dentro, na época até a promotoria fazia parte, né, e ajudaram muito, o Ministério Público ajudou muito o Joara na época, né. E aí eu falei, Silvio, eu vou precisar de você, da expertise dela, do conhecimento dela. Porque os caminhos que eu trilhava, que pareciam quilômetros, ela já conhecia os atalhos. Ela foi presidente de COSEMES no estado, vice-presidente do CONASEMES, Conselho Nacional de Saúde, conhecia Brasília como poucos, o estado tinha um acesso livre. É muito mais fácil eu chegar com alguém. O Fernando Antônio é o secretário de Estado. Eu chegava, Silvia, você está aqui? Cara, eu também não sou tão bobinho ao ponto de não usar isso, né? Então me ajudou muito, ajudou bastante. Acredito que ela foi uma peça fundamental estruturalmente para mim, emocionalmente, e também ali no dia a dia. Carlos, por aqui é mais fácil. E até pedindo para que ela fosse resolver um ou outro problema que eu não podia ir, ajudou demais pelo conhecimento que ela tem. Eu sou muito grato. Cara, eu fui muito feliz. Deus ajudou, a esposa ajudou, o povo ajudou e Joara prosperou.